A que ponto estamos chegando? Essa avalanche de ações que estão sendo tomadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro começa a causar muito incômodo em várias pessoas dentro do Brasil. Vários juristas se manifestando, inclusive um jurista, desembargador aposentado. Ele falou o seguinte: podemos estar diante de uma convulsão social. Ou seja, o povo pode tomar as ruas. O povo pode simplesmente não aceitar o que está acontecendo. Então, a ação que está sendo tomada agora, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser o estopim até para uma guerra civil. Isso é muito arriscado e não é o que a gente quer para a nossa nação. Mas tudo indica que a situação está mais grave do que se possa imaginar. O PL, que é o partido do Bolsonaro, teve o seu presidente do partido indiciado também, o Valdemar da Costa Neto. Inclusive soltou uma nota sobre esse assunto. Tem muita coisa acontecendo. Juristas se manifestando. E a gente vai acompanhar cada detalhe disso que está acontecendo. Então, se você quiser saber realmente o que está acontecendo, fica até o final desse editorial. A situação está ficando cada vez mais grave, mais tensa, num momento de tensão que o Brasil enfrenta. E vocês vão entender o que está acontecendo e se realmente pode ser o estopim para algo muito perigoso para a nação brasileira. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Quando você se inscreve, é sinal de que você quer se manter muito bem informado. E sabe, é importante que você tenha canais sérios te informando. Imagina se o povo da Venezuela tivesse sido avisado muito antes. Se tivesse mais pessoas falando, olha pra gente onde a gente está indo. Então, muito cuidado, compartilhe esse áudio, esse vídeo aqui, para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo no Brasil. Tá bom? Mas vamos começar de matéria? Só lembrando a você, o livro Segredos Milionários dos Leilões está aqui disponível para você fazer o download. Aqui na descrição está essa e muitas outras obras que realmente valem a pena, tá? Então você pode clicar aqui na descrição e ver todas as informações. Lembrando a você que o nosso canal é um canal independente. A gente está aqui para ser imparcial. As análises que a gente faz são análises jurídicas, filosóficas e econômicas, com base no conhecimento que a gente tem, tá? Então, às vezes, a gente vai fazer uma análise aqui que pode não te agradar, ou fazer uma projeção que pode ser incômoda, mas a gente tenta sempre pautar pela verdade. Vamos começar com as matérias, vem comigo. Hoje, dia 21 de novembro de 2024, um dia tenso, né, para a nação brasileira. Ex-presidente Bolsonaro e muitas pessoas aliadas a ele foram indiciadas pela Polícia Federal. Inclusive o presidente de um partido político, do PL. Diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Valdemar da Costa Neto e de outras 35 pessoas, comunicado na presente data pela Polícia Federal, não só era esperado, como representa a sequência a processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam. Espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionado pelo Supremo Tribunal Federal, possa cumprir com serenidade, independência e imparcialidade a sua missão institucional, debruçando-se efetivamente sobre provas concretas e afastando-se definitivamente de meras ilações. Vamos traduzir isso aqui? O partido, e aqui é a nota do partido, disse o seguinte: olha, no final, a gente precisa confiar que a Procuradoria-Geral da República vai obedecer à lei. Porque até agora tudo que chegou é perseguição. E a gente está na mão da Procuradoria-Geral da República para barrar esse absurdo que está acontecendo. E eles continuam. Ainda, ao reafirmar o compromisso com a manutenção do Estado de Direito, confiamos que o reestabelecimento da verdade encerrará a longa sequência de narrativas políticas desprovidas de suporte fático, com o reestabelecimento da normalidade institucional e o fortalecimento da nossa democracia. Entra aqui com o discurso do Flávio Bolsonaro, ou seja, pacificação. Se o Supremo Tribunal Federal recuar, haverá pacificação.
É isso que o Flávio Bolsonaro disse, é isso que o partido disse. Lembrando que quem assinou é o Rogério Marinho, senador da República, líder da oposição no Senado. Ou seja, mostra aqui que, de uma vez por todas, né, começa uma cobrança, não mais por impeachment do Alexandre de Moraes, mas por uma pacificação, para que, sabe, os ataques se encerrem. É o que diz a nota do Partido Liberal. Por outro lado, coisas estranhas estão sendo questionadas por parlamentares. Sabe-se que no dia que aconteceu, inclusive, o ataque lá do suposto homem-bomba, havia uma reunião do Lula e de outras figuras. E a Damares Alves argumenta que essa reunião que juntou Polícia Federal, que juntou a Procuradoria-Geral da República e o Lula, poderia ser para articular um plano para prender Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo, Damares quer saber se Lula, Gonet e Andrei, que é o presidente da Polícia Federal, falaram sobre investigação contra o Bolsonaro. A senadora protocolou o requerimento ao ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, e ao chefe do gabinete pessoal da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Entenderam o que acontece aqui? Pediu para que o ministro da Justiça, do Lula, que era do STF, diga se essa reunião do Lula tratava de um plano para a Polícia Federal articular e indiciar o próprio Bolsonaro. O Rogério Marinho, que escreveu uma nota do PL, também falou que é uma perseguição política pesada. Rogério Marinho, sobre a polícia indiciar Bolsonaro. Perseguição política. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado e secretário-geral do PL, criticou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e organização criminosa. Por que eu li esse trecho? Para vocês verem que os crimes que estão sendo imputados ao Bolsonaro pela Polícia Federal, somente pela Polícia Federal, são os mesmos crimes imputados aos presos do 8 de janeiro, com pena, aqui, não inferior a 17 anos, com toda certeza, e com um julgamento, relatoria do próprio ministro Alexandre de Moraes, inclusive que figura como vítima do próprio caso. Tá? Então, estou trazendo os esclarecimentos. E qual é, né? Fica aqui para você entender qual é o posicionamento do desembargador sobre essa possível convulsão social que pode acontecer. Muitos advogados, inclusive advogados renomados, como o senhor Jeffrey Schichini, Dr. Jeffrey Schichini, ele falou do abuso, né, que está acontecendo hoje. Por quê? Porque esse indiciamento, e aqui não é uma voz dissonante, é um cara que tem anos de atuação como professor e como advogado penal. Veja o que ele diz aqui. É chocante. Jeffrey Schichini, especialista em direito penal, advogado criminalista. Doutor, vamos lá. O Bolsonaro acabou de ser indiciado pela PF. E a pergunta que o Brasil mais se faz, tanto um lado como o outro, é: ele pode ser preso? Mark, olha só, eu estava vendo isso agora. É muito triste, como professor de direito penal, como advogado, o que eu vou dizer. Nós estávamos discutindo há pouco o cogitar como crime. Querer algo é crime, não é? Cogitar é o ato de querer. Então, por exemplo, nossa, eu quero que o Lula saia da presidência. Eu quero. Essa é a área do cogitação. Isso não é crime dentro do direito brasileiro. Cogitar não é crime. Veja que o indiciamento do Bolsonaro é algo ainda pior. Porque o verbo que eles atribuíram ao Bolsonaro nesse indiciamento é conhecer. Bolsonaro sabia que pessoas queriam algo. Olha só, verbo conhecer não existe, nunca existiu um crime com esse verbo. Quando a gente fala do núcleo do crime, é aquele verbo que faz com que isso se torne crime. Por exemplo, matar alguém. É uma frase, matar alguém. Qual é o núcleo do verbo? Matar.
Conhecer um crime, a não ser que você seja partícipe desse crime, também não é crime. Só conhecer, por exemplo, temos uma presidência que quer destruir o país. Você conhece essa situação. Você está cometendo um crime? Não. É isso que o Jeffrey Checchini traz aqui. Por exemplo, é ensinado em direito penal que conivência não é crime. O que é conivência? Eu sei que uma pessoa praticará um homicídio. Eu saber que uma pessoa praticará um homicídio não é crime. Eu desejar matar alguém, isso segundo os livros, não segundo o Jeffrey, né? Não é crime. Porque são atos que não chegaram na execução. Então o que se está discutindo aqui é exatamente isso. Agora a sua pergunta, bastante polêmica, e eu vou responder. Eu não consigo encontrar nesse cenário político processual, porque esse processo ele é político, uma chance de absolução de Jair Messias Bolsonaro. É aquilo no direito que nós chamamos de prova diabólica. Eu não tenho como provar a minha inocência. Não. Entendam, eu já venho alertando isso há muito tempo. É da mão em ponta de faca. Algo que já é premeditado. Você lembra que no último editorial eu lembrei que é a mesma coisa de você argumentar contra sua mãe quando ela está com a varinha de marmelo na mão, você vai levar uma coça. Não adianta argumentar. Ou seja, sua sentença já está premeditada. Então, eu estou falando, e agora talvez com o Jeffrey Checchini falando, vocês falam, mas o Sandro parece que está torcendo para isso. Não, meu papel aqui, assim como o do Jeffrey, que é advogado também, é explicar para vocês realmente o que está acontecendo no direito, né? Ou melhor, na política, porque não é ação de direito, né? Nós que somos formados em direito, né? Somos advogados, juristas, temos que jogar nosso conhecimento no lixo e começar um novo código de entendimento ministerial, ou seja, dos ministros do Supremo. Olha o que ele continua. Importa quão inocente eu seja, querem a minha condenação. Então eu digo que, fazendo uma análise extra autos por aquilo que estamos vendo, por esse autoritarismo, esse absolutismo que estamos vendo, eu acredito que Jair Messias Bolsonaro será condenado a pena de mais de 20 anos e será preso após o trânsito em julgado. Jeffrey. Isso não sou eu que estou falando. Isso é porque as cartas já estão marcadas. O Bolsonaro usou o seguinte argumento, né, de que eles sabem usar a criatividade. Isso se referindo, né, ao caso da Revista Oeste, da qual teve uma discussão entre assessores ali que um falou para o outro, use a sua criatividade. Isso ganhou uma repercussão pública. Por outro lado, um desembargador muito conhecido, de notório conhecimento jurídico, ele falou que vai além. As ações que estão sendo tomadas pode levar o Brasil a uma convulsão social. E talvez você não entenda. Convulsão social, em outras palavras, é guerra civil, é ondas de protesto, é parar tudo, é não aceitar mais o estado de coisas como ele é imposto. Isso é a convulsão social que o desembargador Sebastião Coelho apresenta aqui nessa análise que ele fez também na Revista Oeste. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, né? E aí eu quero que você escute as falas do Sebastião Coelho. Escuta só. O Supremo Tribunal Federal vai colocar este país numa confusão social. Vocês ouçam bem o que eu estou dizendo para ficar bem registrado. Com o quê? Com essa loucura que estão fazendo de impor uma situação a qualquer custo com um objetivo único. Tornar o presidente Bolsonaro inelegível, mas levá-lo à prisão. É a materialização da vingança que o presidente da República atual disse que faria numa das suas primeiras entrevistas, com relação a Bolsonaro e com relação ao Sérgio Moro. Todos nós vamos nos lembrar disso. Né? Vocês devem se lembrar do período em que o Lula falou que queria, né? A única coisa que ele pensava na prisão era feder o Sérgio Moro. Lembra disso? Logo no outro dia foi descoberto um plano do crime organizado para tirar a vida do Moro. E, sabe, não se tem maiores comoções sociais pelo que aconteceu. Também, figuras do crime organizado tinham um plano para tirar a vida do Bolsonaro. Também não se deu a mesma repercussão. Mas agora, o plano, né, que está sendo exposto agora,
O Marcel Van Hatten, ao ser questionado, ele falou: olha, não posso opinar, não tive acesso aos autos para poder dizer o que está acontecendo. Mas a grande questão que se apresenta é que há uma suspeita muito grande por parte da turma da direita, por parte de juristas, legalistas, de que algo está errado nessa história. Não é? Então nós estamos num estado onde a Suprema Corte do país, minha gente, pelo amor de Deus, onde nós estamos. A Suprema Corte do país é para dar estabilidade ao país, é para dar segurança jurídica, é para dar a paz social e não ser agente de uma convulsão social. Não se engane, os senhores ministros, os senhores estão pensando que estão agindo para uma parcela pequena da população, a população inteira está vendo o que está acontecendo. E a população não vai aceitar isso. Entendo? O que os senhores vão colocar, eu reafirmo, os senhores vão prender muita gente, porque os senhores estão com a força na mão, estão usando a Polícia Federal, não sei qual o grau de comprometimento de outras forças, não sei, tá certo? Das hierarquias, das cúpulas, não sei dizer, mas como cidadão e como uma pessoa que tem uma certa experiência de vida, que vive no meio do Poder Judiciário, que conversa com a população, eu sinto no meu coração que nós teremos momentos de grande dor em nosso país muito breve. E quando alguém é encurralado e fica sem saída, ninguém sabe qual é a reação. Nós sabemos disso. Quando você não dá uma saída para uma pessoa, você não sabe qual a reação dessa pessoa. Então, a paz do nosso país passa pelo Supremo Tribunal Federal. Passa, em primeiro lugar, agora, pelo senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Agora você vê que o discurso do desembargador Sebastião Coelho, ele casa com o discurso da nota do Rogério Marinho, de que a calma, a pacificação social, para agora nas mãos do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o líder supremo do Ministério Público. Ele é o que a gente chama no direito de custos legis, ou seja, o fiscal da lei. É ele que aplica com base na lei e não com base em entendimentos. Ele tem de ser legalista pelo seu próprio ofício. Está dentro da lei o que estão acusando em relação ao Bolsonaro e dos demais? Você viu que o Jeffrey Checchini falou, está se aplicando a lei? Sim, ok, continua o processo contra o Bolsonaro e os demais. Mas há uma violação da lei, o processo tem que morrer aqui e a partir de então temos uma pacificação. Porque o sentimento maior de grande parte da população é de que há uma perseguição em curso. É o que explica aqui tanto o desembargador quanto o Rogério Marinho. Mas ele continua. Se Paulo Gonet apresentar uma denúncia com os tipos penais, que está sendo relatado pela imprensa, como volto a dizer, não vimos o relatório ainda, nós iremos, sem dúvida alguma, para uma convulsão social nesse país. Vamos lá, vamos deixar claro. Ele falou que se os tipos penais apresentados pelo Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, forem apresentados da forma que o são, nós teremos uma convulsão. E como o próprio Jeffrey Checchini falou, provavelmente mais de 20 anos de prisão. Esse é o ponto que deve ser discutido nesse caso aqui. Me recorda muito de uma frase do Olavo de Carvalho. Ou você os prende pelos crimes que eles cometeram, ou irão te prender pelos crimes que você não cometeu. O que a gente percebe hoje é que o status quo, ou seja, a situação pela qual nós nos encontramos, não gera segurança jurídica de que há uma normalidade institucional. A própria inelegibilidade do Bolsonaro mostra isso. Então, fica inequívoco, evidente, que há, por parte do desembargador, uma preocupação de que o povo pode tomar as ruas, de que o povo pode agir com uma convulsão social e guiçar, o que é a pior coisa que pode acontecer para o Brasil, até uma guerra civil. E isto é preocupante demais. A melhor forma de resolver é com a pacificação. Ou seja, eu concordo aqui com o ponto de vista da própria nota do PL, do Flávio Bolsonaro, tem que acabar com isso. Deixar, mais uma vez, que as coisas
funcionem de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Esse é o único caminho que temos. Bom, pessoal, muito obrigado pela confiança de vocês no nosso trabalho. Muito obrigado pela credibilidade que vocês deixam aqui no nosso canal, inclusive com os comentários que vocês deixam. Tá? Se ficou até o final, deixa no comentário. Gostei, fiquei até o final. Se não gostou também, pode deixar no comentário. Se você não quer depender do governo, entenda as regras do jogo. Segredos Milionários dos Leilões é a Bíblia, né, dos leilões, para você entender um pouco mais como funciona, né? Esse meio que dá para ganhar muito dinheiro ainda, seja no Brasil, seja em outros lugares. Bom, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.